Bem-vindos a Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu. E eu sou o Marcos, e dando continuidade aos vídeos de filosofia em Dark, hoje a gente vai tentar responder: nós somos escravos dos nossos próprios desejos? E a gente decidiu dar o título desse vídeo Somos escravos dos próprios desejos, porque o foco aqui vai ser falar de vários autores que tratam desse conceito de desejo. Tem muita gente que chama de outra coisa, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Tem muito a ver, né, com aquela discussão do livre-arbítrio versus determinismo, que muita gente pediu pra gente falar nos comentários do último vídeo. Então a gente vai acabar falando um pouco sobre isso sim. E a gente quer fazer outro vídeo também trazendo mais um pouco sobre livre-arbítrio e determinismo. A gente tava conversando aqui e chegou à conclusão de que existem duas esferas aí dessa discussão livre-arbítrio e determinismo. Tem uma versão macro, cósmica, né? E é isso que a gente vai tratar em outro vídeo. E aqui a gente vai focar na parte mais micro, analisando o indivíduo. E pra isso a gente vai entrar logo no conceito de desejo, que eu já tinha falado lá no nosso vídeo de final explicado, que tem tudo a ver com a frase do Schopenhauer que dá início à terceira e última temporada de Dark. E nessa frase, o Schopenhauer ele fala o seguinte: o homem é livre pra fazer o que quer, mas não pra querer o que quer. E isso é muito interessante porque tem tudo a ver, né? O livre-arbítrio ou o determinismo. Quer dizer, se o homem ele não é livre pra desejar o que ele quer, como é que ele vai fazer o que quer? A gente é escravo realmente dos nossos desejos? A gente sempre vai fazer aquilo que a gente realmente quer fazer porque não tem escapatória pra isso? É uma discussão muito boa, né? É como se os nossos desejos fossem mais fortes que a gente e levassem a gente no caminho do nosso destino, que seria inevitável. E esse conceito de Schopenhauer, ele casa muito bem com uma outra frase de Freud, que ela parece um pouco enigmática, mas ela é fácil de compreender. A gente vai falar sobre isso. Que tá na série também. Sim, tá na série. Ela, inclusive, aparece na série em dois momentos. O primeiro momento, ele acontece na série quando Clausen, ele tá conversando com Alexander logo depois de prendê-lo, e ele fala que ele sabia que ele tinha que ir pra Winden pra desvendar o mistério do desaparecimento do irmão, porque chegou pra ele uma carta anônima com um dizer mega enigmático. O outro momento que essa fala também aparece na série é quando o Trevoso Sem Nome, ele vai matar o Gustav Tannhaus lá em 1888, e ele tá com ele na carruagem e logo antes de assassinar, ele fala os mesmos dizeres que estavam na carta. Ou seja, antes da gente adentrar no dizer, essa cena deixou muito claro pra gente que quem escreveu a carta pro Clausen foi o Trevoso Sem Nome. E qual é a frase? A frase diz o seguinte: quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, se convence que os mortais não podem ocultar nenhum segredo. Aquele que não fala com os lábios, fala com as pontas dos dedos. Nós nos traímos por todos os poros. Essa frase, inicialmente, ela me pareceu um quebra-cabeças. Eu tive que parar, pensar um pouquinho o que ela significava, mas o que eu compreendi dessa frase? Vamos ver se você concorda comigo. Eu compreendi que não tem escapatória. A gente vai acabar sempre traindo as nossas vontades. Se a gente não conseguir ser transparente com as nossas palavras, A gente vai se entregar. a gente vai se entregar. A gente vai se trair por todos os poros. Isso é muito Freud mesmo, né? Que ele fala sempre traz o conceito do ato falho, né? Você vai deixar escapar alguma coisa que vai mostrar o que você realmente quer, né? O que seu inconsciente quer. A gente vai falar explicar um pouco melhor esses conceitos ainda. Schopenhauer e Freud têm ideias bem parecidas nesse sentido. Schopenhauer tem um conceito que é a vontade, que é mais ou menos o que a gente está chamando de desejo aqui, né? Aquela força que te impulsiona em direção a algum lugar. Enquanto Freud tem o conceito de pulsão, que também é essa força mais forte que você, que também te leva em direção a alguma coisa, né? Seria tipo inconsciente? Então não. Tem a ver com o inconsciente, é como se essa pulsão operasse muito no inconsciente. Mas a gente vai falar ainda melhor sobre o que é esse inconsciente aí. E na série isso é muito legal, né? Porque esse binômio, determinismo e livre-arbítrio, e aí no caso os desejos entrariam no determinismo, né? Não, você sempre vai fazer tudo que você tem que fazer porque você é escravo disso, não tem escapatória. Isso é muito visto em vários personagens, né? Existem personagens na série que eles querem manter o ciclo porque eles querem que tudo aconteça como sempre aconteceu. Então a Eva é, eu acho que o principal personagem sobre isso, né? Com relação a isso. Ela já tá super aceitando que o destino dela vai ser esse mesmo, então tá trabalhando sempre pra fazer aquilo acontecer. Agora, existem personagens que eles estão achando que eles têm chance ali no livre-arbítrio, né? Eles estão sendo meio que enganados, porque na verdade essa que é a provocação. Eles acham que eles estão indo em direção ao livre-arbítrio, mas como eles são guiados pelos desejos, aquilo já tava meio que pré-determinado, aquilo ia acontecer. Cara, isso conversa muito com o Schopenhauer, porque ele fala que é como se nós fôssemos os cavaleiros que têm as rédeas do cavalo. A gente não guia totalmente, o cavalo tem uma vontade,
vontade. A gente é só o cavaleiro. Você tenta guiar, você tenta direcionar a sua vontade, os seus desejos, mas no final você nunca tem o controle total. E dá muita pena, né? Porque, por exemplo, o Jonas Andarilho, ele é esse cara, né? Ele tá achando até agora que ele tem alguma chance de mudar as regras do jogo. Então ele acha que, como ele tá sendo guiado pelo desejo de salvar a Martha, ele vai conseguir alterar, ele vai conseguir quebrar o ciclo. E a gente vê que não, né? Como você falou, o cavalo ali, ele cumpre um bom papel, né? Você não decide sozinho. E o fato das coisas acontecerem quase que sempre da mesma forma, mostra também que não importa meio que qual mundo, aquilo vai acontecer de novo, daquela mesma forma, porque esses seus desejos vão continuar sendo os mesmos, né? É quem você é, parte de quem você é. É a sua constituição, né? Isso a gente vê muito na cena final da série. O fato da Hannah chegar e olhar pro casaco amarelo e ficar um tempão assim, olhando pra aquele casaco. Como assim? O Jonas não existe naquele momento, né? Naquela realidade, no mundo original, ele não existe. Mas ela fica, que estranho, eu acho que eu tô tendo um déjà vu. Porque aquele casaco disse alguma coisa pra ela. Como se no inconsciente dela, né, ele tivesse ali imprintado. E também o fato dela escolher o nome Jonas, né? Que, enfim. O interessante disso é que essa questão da gente ser guiado por uma vontade é inevitável. O Schopenhauer tem uma visão muito pessimista sobre isso, né? Ele é muito pessimista. Aliás, ele tem uma frase que é: a vida é um pêndulo que oscila entre o tédio e o sofrimento. Meu Deus. Ele é bem pessimista. E Dark é uma série Dark, né? A gente já falou sobre isso no outro vídeo. É uma série bem pessimista, né? O título é Dark, não é Light. E não à toa ela escolheu uma tríade de filósofos super pessimistas, que tem tudo a ver entre si, muito por causa disso, pra ilustrar e pontuar ali com as citações da série. A gente tem o Schopenhauer, né, que você já falou. Tem o Schopenhauer, tem o Freud e tem o Nietzsche. Essa tríade é muito pessimista, tem ideias muito parecidas. Os três são filósofos, né, alemães. Na verdade, o Freud não é filósofo e nem alemão, né? Ele é austríaco, mas é quase ali tudo junto. E ele não é filósofo, mas ele bebeu muito da filosofia. Eu acho que a gente pode encarar ele como um filósofo, sim. Sim, tá próximo, né? Psicologia tem muito conceito filosófico também. Ele usa muito das bases filosóficas, né? E assim, os três são muito pessimistas, como a gente falou. Os três encaram que a vida é sofrimento, não tem jeito. Só que os três tentam trazer soluções pra essa vida de sofrimento, né? Então o Nietzsche, como a gente falou no outro vídeo, a solução dele é o amor fati. Ame seu destino e faça uma vida melhor pra você e aceite aquilo. Para de reclamar. É o que a Eva quase tenta fazer aqui, né? Ela não chega a ser amor fati, mas a gente já falou aqui que ela aceitou, ok, beleza. O Schopenhauer, ele já fala que você tem que tentar extinguir seus desejos, se livrar de todos os desejos. É o que ele chama de ascese, né? Você se elevar a esse estágio de não desejar mais nada. Até conversa um pouco com o budismo, né? Exatamente, era o que eu ia falar. Conversa um pouco com o budismo. A gente tem uma vontade de fazer um vídeo também sobre o budismo, então se vocês tiverem interesse, já comenta aqui embaixo pra gente. E uma outra figura que lembra muito a gente quando o Marcos fala disso é o Adam, porque o Adam queria exatamente isso. Chegou lá no fim da série, meu irmão, ele só queria o quê? Escuridão total. O momento, eu acho que ele se libertou dos desejos dele foi o momento lá no final da segunda temporada em que ele finalmente dá um tiro na Martha. Ele fala, eu fui a pessoa que matei a Martha, né? Porque agora eu não quero mais desejar, agora eu só quero inexistir. Eu só quero quebrar esse ciclo pra parar com todo esse sofrimento. Exatamente, né? Então a gente falou da solução do Nietzsche pra esse pessimismo, pra essa vida de sofrimento, a gente falou da solução do Schopenhauer, que é não desejar. A solução do Freud qual é? É basicamente façam terapia. É a forma dele que você consegue aguentar esse sofrimento da vida cotidiana. O Freud era o primeiro merchan, então aí todo, né? Coach. Todo mundo coach, exatamente, coach. Tá aqui meu cartãozinho, ó. Então os três têm tudo a ver com Dark, né? Mas o interessante é que o Freud, apesar de ter citado Schopenhauer nas obras dele, falando que leu sim Schopenhauer, se eu não me engano, ele morreu jurando de pé junto que nunca tinha lido Nietzsche. Mas por que isso? Que rixa é essa? Não sei, porque as pessoas ficavam perguntando muito, né? Você leu Nietzsche? Isso que você tá falando parece muito com as ideias de Nietzsche. E ele, pelo que eu lembro, falava que não, nunca tinha lido. Mas vamos focar em Schopenhauer e Freud, né? Que Nietzsche a gente já falou. Já viu. Os dois trazem essa questão do inconsciente, né? Isso é comum aos dois. O Freud chama mesmo de inconsciente e Schopenhauer fica naquele conceito da vontade, de vontade. É aquilo que a gente falou, né? Um impulso que te leva numa direção. Como se você não tivesse nenhum controle da sua vida. Se eu não me engano, Schopenhauer fala até alguma coisa como que você não é dono da sua própria casa. Uma coisa meio assim. Você mora ali, mas você não é dono dela. Outra metáfora. E essa questão da gente ser guiado por uma coisa que a gente não controla, é muito duro a gente ouvir isso, né? Quer dizer que eu não tenho controle? Até chegar no ponto que Freud escreveu sobre o que seriam as 3 feridas narcisísticas da humanidade, né? O que isso quer dizer? 3 momentos em que o ser humano parou e falou: Que merda. Eu não tenho controle nenhum, eu não sou o centro desse universo. Porque durante muito tempo, né, o homem acreditou que ele era o centro do universo, né? E o que Freud fala é que ocorreu 3 feridas em 3 momentos diferentes da história que mostraram que a gente não é nada nesse universo. Conte-me mais.
A primeira foi quando a gente descobriu que a Terra gira em torno do Sol, e não que o Sol gira em torno da Terra. Isso já foi uma grande ferida. Caramba, quer dizer que a gente não é o centro do universo, do nosso sistema solar? É porque o centro, ali a Terra era uma metáfora pra nós mesmos, né? Não sou tão importante assim, quer dizer, então que... Né? Exatamente. A segunda foi quando Darwin trouxe a ideia da evolução das espécies, né? Então quer dizer que não existe um Deus todo-poderoso que criou o ser humano. Eu não sou a masterpiece dele, né? Exatamente. Não criou intencionalmente a gente não foi criado pra dominar o mundo, a gente é só mais uma espécie como qualquer outra aqui, fruto de uma aleatoriedade, de uma evolução baseada em aleatoriedade mesmo. Essa aí doeu, né? E a terceira, olha como é que ele era humilde. Ele disse que a terceira foi ele que trouxe. Quando ele disse... Gente, marqueteiro total esse Freud, né? Quando ele disse que a gente não é livre pra decidir. Na verdade, o inconsciente decide algumas coisas pela gente. Então a gente não é o centro nem das nossas escolhas. Isso não é do casa... universo, não é de todas as espécies e não é nem da gente mesmo. Isso casa muito bem com a frase de Schopenhauer, né? Que a gente é livre pra fazer o que quer, mas... Fazer o que... Como é que é a mesma frase, droga? O homem é livre pra fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Ah, tá. É isso. Pronto. Então, gente, isso que você tá falando eu achei muito interessante, porque se a gente tá aqui numa discussão desses filósofos que estão falando pra gente que a gente não consegue fazer o que a gente quer fazer, porque existem forças ocultas que ficam empurrando a gente pra uma direção ou outra, isso não é se esquivar um pouco da responsabilidade dos seus erros, não? Não é tipo botar a culpa, eu fiz isso porque, gente, né? Eu sou assim. Tem muito disso sim, né? Senão você poderia usar sempre essa desculpa. Não fui eu, foi meu inconsciente. Tipo, isso pra mim é muito... Olha só, eu sou muito especial e tudo que eu errei, tudo que eu fiz de ruim, não fui eu, entendeu? O que eu acertei fui eu agora. Pro Freud existe essa eterna batalha, né? Entre o inconsciente e o consciente que vai estar tentando filtrar a todo momento, controlando seus comportamentos para que você não faça nada inadequado, que você não fale nada inadequado, fica se filtrando ali o tempo todo, né? Essa batalha seria eterna na nossa mente. Falando isso de desejo ou de livre-arbítrio, eu fiquei pensando na situação da Cláudia. Porque assim, a Cláudia é quase como se ela tivesse tido um livre-arbítrio ali. Por quê? Ela conseguiu quebrar todos os ciclos e ela finalmente extinguiu todos os mundos e voltou a história lá pro mundo real. Só que ela fez isso porque o desejo dela, a vontade dela, era salvar a Regina, que tá vivaça lá, de boaça no mundo real. Ou seja... Ela continua guiada pelo desejo dela. Exatamente. Né? Houve aí livre-arbítrio ou não houve? Porque houve livre-arbítrio suficiente pra quebrar o ciclo. Ela saiu do ciclo sem fim lá, né? Que tava girando. Agora, ela foi total motivada pelo desejo dela. E esse desejo de salvar o seu filho é uma coisa que quase qualquer animal, né? Qualquer espécie tem, né? Então é uma coisa muito realmente imprintada né? na nossa mente. É né? quase que instintivo, né? E voltando ao inconsciente, o inconsciente em si é um termo muito polêmico. Não são todas as linhas da psicologia, por exemplo, que usam esse termo, que acreditam que existe um inconsciente em si. Mas independentemente disso, o que está por trás é muito forte, muito poderoso e muito real. Que é que a gente pensa menos do que a gente pensa que a gente pensa. E agora dando uma volta bem grande, né, para ilustrar isso, assim, se a gente for para economia, né, a economia é uma ciência que durante muito tempo se ancorou na racionalidade do ser humano, né, como se o ser humano, realmente todas as escolhas que ele fizesse fossem racionais. O que a gente quer dizer com isso, né? Que ele sempre tomasse suas decisões para maximizar o resultado das suas escolhas. Não é assim, não? Então, e aí as coisas foram evoluindo e a própria economia admitiu que não é bem assim, que às vezes a gente faz escolhas que não são tão racionais. Só você pensar nas decisões que você toma na sua vida, que se você pensasse racionalmente, talvez você não tivesse tomado aquela decisão, né? Total. Quantidade de coisa que a gente se arrepende, né? De ter falado no calor do momento. E não à toa, em Dark tem muito, né? E não à toa, a publicidade se usa muito disso, né? Às vezes a gente compra um negócio que a gente, por que eu comprei isso? Nunca vou usar esse negócio, mas alguma coisa me levou ali a querer comprar aquilo. Então nem sempre a gente faz decisões completamente racionais. Isso é tão legal que foi exatamente esse tema da psicologia, que a gente chama de economia comportamental, mas que vem da psicologia, que fez um economista, o Richard Thaler, ganhar um prêmio Nobel de economia, usando a psicologia e falando, olha só, isso que a gente sempre achou que a gente fazia escolhas racionais, as escolhas não são racionais. As escolhas são guiadas primariamente pelas emoções. Ou seja, pelas nossas vontades. Tudo volta então pra Schopenhauer, pra Freud. Mais ou menos. A questão aqui é que as emoções guiam as escolhas antes da racionalização. É como se a gente tomasse a decisão por uma questão emocional e depois que a gente racionalizasse. É igual quando você se apaixona por alguém. Você não sabe explicar. Aí quando você vai contar pro seu amigo, pra sua amiga, você começa a racionalizar. Porque ele tem não sei o que, ele é bonito, formado ele é em tal educado, coisa. é divertido e tal. Mas no final, inicialmente você já se apaixonou. Depois é que
ver a racionalização. É igual quando você faz uma compra por impulso. Quando você vê, você já pegou. Aí quando você vê que você fez besteira, você pensa, não, mas eu mereço, né? Eu mereço, não, eu trabalhei muito. Eu precisava preciso disso. você começa a racionalizar, mas foi a emoção que te fez pegar ali, né? Então tem um paralelo aí com a questão do desejo lá dos filósofos. Seu instinto, né? Tipo, já, nem sei o que eu tô fazendo, mas tô fazendo. Então, o livre-arbítrio existe? A gente é escravo dos nossos desejos? É complicado. Eu acho que livre-arbítrio não existe. É muito difícil essa discussão, né? Muito complexa. Porque sim, as emoções podem guiar as nossas escolhas. Por outro lado, as nossas emoções, elas vão ser frutos das nossas experiências passadas, das nossas memórias, de como foi a nossa criação, o ambiente que a gente foi criado. Exatamente. Isso pode determinar um pouco a forma como a gente pensa e o que faz a gente se conectar com uma coisa ou outra. Total. Eu acho que por mais livre que você diga que você só é livre porque alguém ou alguma coisa te influenciou e moldou a sua cabeça para esse sentimento de liberdade. Então, assim, a gente é total fruto das nossas experiências, dos nossos desejos, das pessoas com quem a gente fala e até mesmo de uma certa aleatoriedade, né? Porque ninguém escolhe o berço que nasce. Então, se você nascer numa família mega rica e privilegiada... Isso vai influenciar, né? O seu modo de pensar, suas decisões na vida, né? Total. Então, assim, eu acredito mais em aleatoriedade do que em livre-arbítrio, digamos assim. Eu gosto do conceito lá do Schopenhauer, que a gente é o cavaleiro guiando o cavalo na carruagem. Você pode ter alguma margem mas ali, às vezes mas ele se descontrola. Às vezes ele vai lá comer grama e perde tudo. E esse foi o nosso vídeo aqui debatendo essa versão micro do livre-arbítrio versus determinismo. E a gente quer saber a sua opinião. Pra você, livre-arbítrio existe? Ou a gente é guiado totalmente pelos nossos desejos e tudo sempre vai acontecer? Sim, e também a gente quer saber quais outros temas vocês gostariam que a gente associasse da filosofia com Dark. Deixa aqui nos comentários pra gente poder continuar fazendo esses vídeos. Exatamente. E compartilha com todo mundo que você conhece, porque esses vídeos dão um trabalho pra gente fazer, então a gente só vai continuar enquanto vocês estiverem interessados de assistir. É isso aí, um abraço. Um beijo e até a próxima!